Boa noite, pessoal. Coisa boa estar com vocês hoje. Mais um encontro. Deixa eu colocar aqui como eu gosto. Sejam bem-vindas. Enxergo melhor vocês assim. Então vamos lá, vamos começar mais um Conexão. Vou pedir para vocês respirarem fundo, irem acalmando a mente. Podem fechar os olhos. Quando se sentirem tranquilas, podem abrir os olhos. Então já vamos fazer aquela conexão que você já conhece, que é com o ser, com Deus, com Jesus Cristo, com o mentor, conforme a crença de cada um. Pode ser somente uma luz. Então olhem fixo para esse local e imaginem essa luz, esse ser olhando para vocês. Se conectem, só sintam. E então podem elevar a mão em direção e percebam que esse ser que vocês estão se conectando está enviando muita luz em direção à mão de vocês. Vão recebendo a luz. Quando sentirem que receberam o suficiente, podem colocar a mão na cabeça, de modo que essa luz entre pela cabeça, clareando os nossos pensamentos, acalmando a nossa mente, fazendo a gente estar aqui agora, limpando as nossas preocupações, o nosso negativismo. Podem, inclusive, imaginar a luz entrando e tudo que vocês querem liberar, que não pertence mais para vocês, saindo pela sola dos pés. Então, quanto mais luz entra, mais vocês liberam pela sola dos pés. E das solas dos pés, tudo que vocês querem liberar, entra no planeta Terra e vai lá para o meio da Terra. E com isso, o corpo de vocês cada vez tem mais luz. E essa luz, agora que ela já está em todo o nosso corpo, ela começa a se expandir. Ela vai se expandindo e nós vamos nos conectando. Tanto nós que estamos aqui as três, como quem assistir depois vai se incluindo neste grupo. Porque o tempo e espaço, ele só existe aqui na nossa dimensão. E quanto mais luz a gente tem, mais possibilidade de nos elevarmos e sim estarmos conectados, todos. Então percebam que a força que a gente tem, né, faz com que essa luz amplie muito mais. E vá se expandindo para a nossa cidade, para o nosso estado,
trazendo tranquilidade, acalmando os fenômenos naturais e vai se expandindo. Ou, se vier algum desafio, que a gente tenha força, que essa luz permaneça e nos dê força para suportar e entender a vida como ela é. E vamos expandindo, expandindo para todo o nosso país e para todo o nosso planeta. Sintam, percebam essa luz expandindo, expandindo, expandindo. Agora que ela já está em todo o planeta, novamente podem colocar a mão em direção ao ser de luz para receber mais luz. Vamos recebendo mais luz, mais luz. Então a gente coloca a mão no peito e começa a receber e fortalecer a nossa luz, a nossa, trazendo, mexendo com as nossas emoções, acalmando as nossas emoções, acalmando os nossos sentimentos. E essa luz, então, entra e nos envolve por completo, nos trazendo proteção, muita vibração positiva. E visualizem o corpo de vocês todo em luz. Recebam toda essa luz, toda essa força, toda essa energia. Visualizem que essa luz, essa energia está envolvendo todas as células do corpo de vocês. Podem fazer algumas respirações profundas. Quando estiverem tranquilas, podem então agradecer por esse momento de tanta conexão. Tranquilas, meninas? Bem, eita, Uhum. Que bom. Então, nós vamos seguir. Antes de a gente ir para a nossa carta de hoje, eu vou seguir lendo, né? Que a Lourdes acho que não estava. Desde o início do ano, eu comecei a ler o livrinho do início ao fim, da introdução, toda a parte que ela fala antes de mostrar as cartas. Então, hoje nós vamos ler mais um pouquinho do capítulo Unidade da Luz Amor, onde ela vai explicando, a autora, né, do livro, vai explicando o que que é a dita cuja luz amor, né? Então, ela fala assim: eu chamo a unidade primordial de luz amor. Então, ela chama, alguns vão chamar de Deus, né? Outros vão chamar de energia universal, outros de tal, cada um nas suas crenças, na sua forma de estar no mundo, vai dar um nome. E a pessoa que
escreveu, né, e que trabalha com essa cura vibracional prática, que é a Rovena, ela chama de luz-amor. E eu, particularmente, gosto muito, então adoto também essa nomenclatura. Eu acho que, para mim, faz bastante sentido. E ela diz que essa luz, amor, ela é indivisa, então ela não se divide, ela é eterna e inerente a todos os fenômenos do universo. A luz amor está no nosso corpo, somos feitos basicamente dela, que abarca a polaridade. Então, dentro dessa luz amor, nós temos luz e sombra, amor e ódio e todas as outras polaridades. Porque nessa realidade que a gente está vivendo, o mundo é polar, né? Temos polaridade, bom e ruim, faz parte desse nosso, apesar de não existir, ser só uma diferença de frequência, a mesma coisa que o amor e o ódio, eles são a mesma coisa com frequências diferentes. Então, nós não, teoricamente, não existe essa polaridade. Mas nós aqui vivenciamos essa polaridade. Consegui me fazer entender? Uhum. Muito Foi. bem. Da nossa perspectiva condicionada da polaridade, a luz-amor parece um vácuo, um nada. As tensões vibracionais que compõem os nossos corpos sutis e físicos deixam de existir nesse vácuo, que é também luz-amor. Ficamos num estado de consciente descontração quando se afrouxam as tensões entre as polaridades. Aquilo que denominamos luz-amor é uma experiência direta, vivenciada quando a nossa alma, o nosso ser, se revela como algo que transcende e, ao mesmo tempo, abarca a dualidade. A luz-amor, ela está em tudo, é só isso que ela quis dizer. Tanto no transcendente, quanto aqui na racionalidade. As experiências da vida nos conduzem a esse estado de graça. Isso é verdade. Quanto mais a gente vai liberando as nossas crenças limitantes, os nossos bloqueios, mais sentido começa a fazer essa integração. A gente começa a perceber que a gente faz parte desse todo. Vocês já conseguiram sentir isso? Em algum momento? Ainda não? Lourdes? É Às que, vezes, gente, né? É eu que às tra... vezes, a Mayra, não é sempre, né? Às vezes parece que não, às vezes parece que sim, 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 às vezes a gente não né? consegue identificar É também. bem, Mas o que bem eu quero claro. é, o Ou, que eu, ou persistente, que a gente entende que fique, né? Às vezes sim, parece que sim, às vezes parece que não, aí já buscar, né? mas eu quero deixar claro que é possível, que a gente Tá, consegue, tá? Que eu ok. já tive essa Uhum. Já é experiência. alguma coisa, né? Pois é. Eu já tive essa experiência e ela é fantástica. Bom ouvir. É muito, muito bom. Às vezes, é só por meio de duros golpes, como uma doença, morte de um ser amado, agressões, perdas financeiras, que a nossa atenção é desviada para o sofrimento, a ponto de mudar a nossa consciência. Então, no meu caso, foi, né? Foi uma perda muito grande que eu tive, e com isso mobilizou muitas coisas que eu não conhecia e que eu fui atrás. Então, uma benção de perda. Na hora é um tsunami. A gente É, acha que a vida da gente não vai ter como sair daquele emaranhamento. Mas o que eu quero dizer é que dá. Agora, assim, eu nunca desisti de ir atrás para entender. Nunca. Até hoje. Porque quanto mais eu acesso, mais profundo estão sendo os desafios. E eu estou achando esse movimento fantástico. Então, podemos então elevar a nossa percepção até um estado não dual de consciência e receber a luz amor.
Ou então podemos escolher conscientemente ser receptivos à nossa fonte divina, à unidade primordial. A recepção da luz amor é ela própria uma graça divina e o início da cura holística. Então, esse que é o objetivo de a gente se curar todos os corpos, né? Uhum. É isso que o holismo recomenda. E aí tem várias pessoas que são contra o termo holismo, porque acham que a gente, vamos supor, principalmente eu, no meu caso, enfermeira, como que eu vou prestar um cuidado holístico se eu sou uma enfermeira muito mais voltada às questões físicas, emocionais, sentimentos no sentido de dor da pessoa, tentar tirar a dor, mas nesse mundo material, o tirar a dor é ver o que está prescrito e administrar o medicamento que está prescrito. Agora que o SUS já reconhece Reiki, reconhece várias técnicas, né? Mas isso entrar em prática nos serviços de saúde ainda é um desafio. Mas hoje eu percebo, sim, que nós podemos prestar um cuidado holístico. Não vai ser grande em todas as áreas, mas a gente pode estar disponível a ouvir o outro em todas as suas áreas. Podemos até ignorar o que dizer, e tá tudo certo. Só o fato de escutar a gente já ajudou. Concorda? Uhum. Faz sentido o que eu tô falando? Totalmente. Então tá, Totalmente, claro. então tá bom. Gente, a nossa cartinha de hoje, então, olha o que vem. Voz da consciência e confissão. Então vamos lá ver o que que é isso. Vamos? Deixa eu compartilhar aqui. Estão conseguindo ver? Sim, sim, perfeito. Então, eu vou para a leitura. Eu só vou pedir para vocês colocarem no mudo, que é a parte da afirmação, que é aquela frasezinha no final, eu vou repetir 3 vezes, mas eu vou cuidar para dar tempo de vocês repetirem aí. Queres que eu te deixe no mudo, Raquel? Tu acha mais fácil? Pode ser, não me Então achei tá, agora. tá, já está. Então vamos lá, gente. Então, a nossa carta de hoje, Voz da Consciência. Você está agora examinando o que há de bom e de ruim nos seus pensamentos, palavras e ações. É muito bom examinar a si mesmo desta maneira, mas você precisa definir muito bem o critério que usará para distinguir o bom do ruim. Está se baseando nos valores culturais ou na moral dos seus pais? Todos os credos compartilham quase a mesma moralidade universal, que é não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, entre outros, né? Basicamente, todas as doutrinas falam a mesma coisa. Seja qual for o credo ou a tradição a que você pertença ou que a influencie, repare, se você está culpando demais, não, se você está se culpando demais, ou se não está vendo onde realmente errou. Basta ficar consciente dos seus enganos e corrigi-los. E isso, inclusive, tem uma fala de uma filósofa que diz, né, que é a Hannah Arendt, que eu gosto muito. Ela diz que a gente, ao fazer as ações, a gente nunca sabe o resultado das nossas ações. Então, o que que a gente pode fazer? Pedir perdão e cumprir com as promessas. No momento que a gente pedir perdão, a gente vai estabelecer um pacto e cumprir esse pacto. Então, não repetir. Eu acho interessante.
ela usar o termo perdão, né? Que é uma coisa que normalmente os filósofos não abordam. E eu sempre gostei muito dessa fala dela, que eu acho que é bem por aí, né? A gente nunca sabe aonde a gente tem uma ação e a gente nunca sabe onde é que ela vai, como as pessoas vão interpretar essa ação. E aí a gente se machucar ou se for um caminho não tão agradável, a gente então precisa pedir perdão e cumprir com as promessas de não fazer mais. Aqui, por isso mesmo aí, não há por que então a gente se culpar. A gente tomou uma atitude, a atitude não foi a esperada, então a gente não tem que se culpar. A culpa é apenas uma desculpa para não corrigir o que é preciso. Reconheça os seus erros e tome a firme decisão de corrigir os seus pensamentos, palavras e atos. Será mais fácil discernir a voz da sua consciência a partir de então. Veja a correção da unidade. Visualize a voz da consciência como a verdade dos valores na relação entre a lei cósmica e o mundo. A voz da consciência diz: você não se furtará da consequência dos seus atos. Veja a unidade e a retidão em meio à diversidade e à confusão. Examine o que você nega e enfrente as consequências das suas ações. Seja honesto consigo mesmo e defenda a sua verdade, independentemente do status quo. Afirmação. Eu vou ler a frase uma vez e depois a gente faz as 3 repetições. Eu conheço a origem do meu código de ética e corrijo os meus erros sem me culpar. Então, agora nós vamos para as 3 repetições. Eu conheço a origem do meu código de ética e corrijo os meus erros sem me culpar. Segunda vez. Eu conheço a origem do meu código de ética e corrijo os meus erros sem me culpar. Última vez. Eu conheço a origem do meu código de ética e corrijo os meus erros sem me culpar. Normalmente as afirmações são fortes, mas essa é bem forte. Foi a primeira coisa é a gente se culpar. Mas vamos lá, tá tudo aí. Todo mundo prestou atenção na cartinha. Vamos deixar que o nosso inconsciente trabalhe a nosso favor. Então, eu vou agora trazer ela viradinha, que eu resolvi colocar o não virar, porque eu acho que essa aqui tá melhor. Tá melhor que a anterior. Muito bem, gente. Então, nós vamos agora. Nós trabalhamos com a dimensão que a gente vive aqui, né? Que depende do tempo e do espaço. Então, a voz da consciência, todas essas questões que a gente trabalhou, nós estávamos ligados no tempo e no espaço. Agora, virando a carta, nós vamos então para a dimensão da luz-amor, que é a confissão. Que essa característica, ela vai depender de cada um, dos seus méritos, dos seus trabalhos individuais, mas a confissão é uma característica que pode ser integrada automaticamente. Só ouvindo, ela não vai precisar do tempo e do espaço como a voz da consciência precisa. Nós vamos precisar de um tempo para integrar essa característica, mas a confissão, ela pode ser integrada instantaneamente. Então, o que que é essa confissão, né? A confissão dos erros que você comete na vida remove os obstáculos à sua verdadeira correção. A confissão é o primeiro passo para se conhecer o todo por meio da luz, amor viva. O conhecimento do todo
corrige a parte que resiste a ele e nos deixa aptos a contribuir com a cultura como um todo. Este é um processo de dissolução do ego, no qual você vê o todo de si mesmo, da cultura, da humanidade interligados pela verdade. Quando confessa a si mesmo os seus erros, a verdade o liberta. Isso lhe possibilita ver a sua parte na relação com a cultura, com a humanidade e com o universo como um todo. Às vezes, pode implicar uma completa renúncia à posição autocentrada em benefício de todo o grupo. Quanto mais profunda for a sua confissão, sem que você se culpe, mais cristalino e inteiro você se torna e mais incorpora a verdade. Siga a verdade. Visualize e sinta a confissão como uma honestidade ampla e incondicional. A confissão diz: exija a verdade e dissipe toda falsidade. Transforme a negação e a postura defensiva em confissões sinceras. Perceba que no passado você pode ter projetado a sua culpa nos outros, mas agora tome a decisão de aceitar os próprios erros. Os outros são só o nosso espelho. Tudo é nós conosco mesmos. Quanto mais rápido a gente entender isso, melhor. É fácil? Não é fácil. É um processo? É um processo. Culpei muita gente? Culpei. Ainda culpo de vez em quando, mas aí eu consigo me dar conta. Opa, o que que tu tá fazendo? Aí, então é isso, gente. Vamos para a afirmação. Eu vou ler, depois a gente repete três vezes. Eu confesso os meus erros do passado e atendo ao meu verdadeiro chamado interior. Primeira repetição. Eu confesso os meus erros do passado e atendo ao meu verdadeiro chamado interior. Segunda vez. Eu confesso os meus erros do passado e atendo ao meu verdadeiro chamado interior. Última vez. Eu confesso os meus erros do passado e atendo ao meu verdadeiro chamado interior. Muito bem, gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, eu quero perguntar uma coisa. Tem a Pergunte. ver com autorresponsabilidade, né? Sim, E auto-perdão e perdão. Isso, sim, tá correto? correto. Tá. Só queria saber. Porque o perdão nunca é para o outro, o perdão sempre é para nós, né? Pra gente, né? Sempre é auto-perdão. Auto-perdão, né? É. Tá. E é uma coisa que não é tão fácil de a gente entender, né? Porque a gente é educado dentro da nossa cultura a Claro. perdoar o outro. Eu estou perdoando, mas quem sou eu para perdoar? Sim, sim, claro. Aí é muita arrogância, né? Que aí Até eu porque a gente acostumou também, a gente foi educado a responsabilizar os outros e não se autorresponsabilizar, né? isso Essa mesmo. mudança demora um pouco, né, pra gente conseguir. Demora. É, Demora, e é um processo. Isso, é, não é porque eu consigo racionalmente entender isso que emocionalmente eu entendo. sim, claro, claro. São É processos o conhecimento diferentes. para sabedoria, né? Conhecimento é É, fácil, isso sabedoria é mais mesmo. complicado, né? Mas Hum, vai, mas né? vai, mas Vai. vai. Isso mesmo. Ainda Mais mais alguma ouvindo coisa? assim. Hã? Ainda mais ouvindo assim, né, gente?
vai introjetando o que está ouvindo, né? Sim, e Para eu poder ter acho uma que eu atitude. gosto Óbvio. destas cartas é essa questão de tu meditar em cima da imagem, Sim, sim, sim. tá? Eu acho que isso ajuda muito, porque vai liberando coisas internas do nosso inconsciente que a gente nem vem para a consciência. Já vai, quando vê, a gente, opa, estou entendendo diferente, por quê? Uhum. Né? Eu vejo isso por mim. Por que que eu estou começando a entender as coisas diferentes? Mas é de tanto trabalhar, vai indo, vai indo, vai indo uma hora. E aí não precisa ter consciência, o que que foi liberado, o que que não foi, investigar tanto, né? Eu vejo isso na constelação, o quanto a gente libera coisas e que não vem para a consciência. Afinal, qual foi a regressão, qual foi a ai, a exclusão que foi trabalhada. Exclusão do quê? O que que aconteceu no passado? Não, a gente tem, a gente acessa aquela energia, aquele emaranhamento, libera, mas não vem a consciência tudo. Às vezes até vem alguma coisa, mas não é significativo, porque libera. A gente não precisa. A gente tem sempre a arrogância, né? A gente quer saber tudo, porque tem que saber tudo, não tem que saber nada. A gente tem que viver. Sentir, deixar a coisa acontecer, né? Mas é um processo. É um processo desafiador. Mas vamos lá, né? A Uhum. gente está aqui para isso. Claro. Muito bem, gente. Se ter, Raquel, alguma dúvida? Não. Então vamos adiante. Agora nós vamos então receber Aster e cura multidimensional. E eu vou fazer então uma meditação guiada. Então vocês podem ficar sentadas. Eu sei que vocês duas gostam de ficar sentadas aí mesmo, né? Então só se fiquem numa posição bem relaxada, de forma que as mãos fiquem apoiadas nas coxas. Podem ir fechando os olhos, se concentrando na respiração. No ar que entra, no ar que sai. Podem imaginar aquela luz azul descendo do céu, invadindo todo o corpo de vocês, trazendo tranquilidade, relaxamento. Relaxe os pés, as panturrilhas, relaxe as coxas, a região pélvica. Relaxe as costas, os ombros. Relaxe os braços, as mãos. Relaxe o pescoço, a cabeça. Relaxe o couro cabeludo, os músculos da face. Relaxe o ponto de tensão no meio das sobrancelhas. Relaxe os olhos, a língua dentro da boca. Sente o corpo todo solto, relaxado. Então, agora, vocês vão visualizar um templo antigo. Vocês vão entrar nesse templo antigo, vão percorrer um corredor comprido,
comprido na penumbra. E então vocês vão se perceber num ambiente amplo, onde há muitas riquezas. Um ser de muita luz que está ali leva vocês até uma grande arca, onde está escrito o nome de vocês. Então vocês abrem essa arca e encontram um presente precioso e uma mensagem especialmente para vocês, que se refere à felicidade de vocês. Então, vocês fazem uma pergunta a esse ser de muita luz. E ele responde. A resposta pode vir de várias formas. Vocês vão sentir a partir do coração de vocês. Pode ser uma imagem, pode responder falando. Só estejam abertos, abertas a receber a mensagem desse ser de muita luz. Então, vocês agradecem pelo presente, pela resposta, e vocês começam a sair desse tempo antigo. E vocês começam a se sentir cheias de alegria de viver e paz. Então, agradece. Sintam gratidão por estes momentos, por este momento, pelo nosso momento aqui, da nossa conexão. Devagarinho, pode ir voltando, abrindo os olhos, espreguiçando, mexendo o pé, mão. Muito bem. Como ficaram? Muito bem, Tranquilas? muito Alguma bem. dúvida? Não, a minha caminhada foi boa, boa, tranquilo. Eu também. Alguma coisa mudou em mim. Hoje eu conduzi de uma outra forma. Talvez não, vocês não tenham percebido, mas eu estou diferente. Trabalhei muitas coisas, né, desde o início do ano, e acho que elas estão reverberando, porque eu estou me sentindo diferente. Até antes de começar a conexão, eu já estava. Porque sempre me vinha, apesar, né, de já ser o terceiro ano, sempre me vinha um pouco de apreensão, aquela Mayra mais racional, aquela Mayra mais preocupada, querendo controlar as coisas. E hoje eu acho que ela, não sei onde é que eu deixei ela, mas ela não veio muito junto, não. E isso está me fazendo muito bem. E eu resolvi compartilhar isso, porque eu acredito que é para isso que a gente está aqui, né? Para evoluir, para se dar conta, né? A verdade que veio hoje, né? A confissão para nós mesmos dessa verdade, se afastar o máximo possível da falsidade, conseguir identificar o que que é verdade, o que que é falsidade para a gente, porque só existe a verdade que é real para nós. A gente não tem, por isso que a gente não tem como julgar o outro, porque a verdade do outro é dele.
Quem sou eu para dizer que a verdade dele está errada? Mas a gente tem que romper com o que culturalmente a gente aprendeu, né? Sei lá, gente. Hoje eu tô, tô me sentindo bem. Muito obrigada. Tenho certeza que vocês estão contribuindo muito, porque é muito tempo juntas, né? Às vezes as três juntas, mas sempre uma ou outra tá comigo. E eu acho que nós estamos evoluindo juntas nessa conexão de todo mês. Como eu sei que muitas pessoas vão assistir depois, eu quero fazer o convite para no próximo mês estarem junto conosco. Porque a força que a gente mobiliza aqui, presencialmente online, é muito maior. Não sei se vocês concordam comigo, Uhum. Sim, do que só assistir a gravação. Então, exatamente. fica o convite. Por quê? Porque nós somos energias, de energia, então nós somos três pessoas. Isso está escrito na Bíblia, né? Jesus Cristo disse: aonde estiver, né, dois ou mais juntos, eu vou estar junto. Não que ele não esteja sozinho com a gente também, mas quanto mais Potencializa. gente, mais força a gente tem. E aí, mais energia a É, gente encaminha para o planeta Terra. E o planeta Terra está precisando muito desses movimentos coletivos de envio de energia. A gente sabe, a gente está acompanhando, né, que está desafiador e que é um momento diferenciado de tudo que a gente já viveu até hoje. E o que a gente pode fazer? Vibrar alto. E quanto mais coletivamente a gente estiver vibrando alto, melhor. Muito bem, gente. Antes que eu não pare mais de falar hoje, eu quero agradecer humildemente a presença de vocês, esperar vocês para o próximo obrigada. mês. E a gente, então, nós vamos ter iniciação de Reiki esse mês ainda, nós vamos ter constelação familiar aqui em casa no dia 22. Então, quem se sentir chamado, eu vou colocar no nosso grupo direitinho. Quem se sentir chamado já pode entrar em contato, a gente já vai divulgando. Mas eu gosto sempre de divulgar mais próximo, né? Então, gente, beijão, boa noite, gratidão imensa. Obrigada, obrigada.